Então, a floralterapia é uma abordagem terapêutica que vai utilizar o quê? Mas o que é, de fato, essas essências florais, né? Ela utiliza, então, gotas de essências no seu clássico, né? Para prevenir, para tratar, para manter o equilíbrio emocional e psicológico de qualquer pessoa. Tá? Ela age favorecendo a possibilidade de se restaurar a paz, de se restaurar a harmonia, o equilíbrio do ser humano, porque o nosso corpo humano ele trabalha através de ligações físicas e de ligações químicas. Na verdade, ele é captador e receptor de energia. Né? Então, o nosso organismo ele também emite energia dependendo de como ele está funcionando. Essa é a bioquímica das emoções. Né? Se nós estamos tristes, a gente emite um tipo de energia. Se a gente está alegre, a gente gera outro. Essa linguagem frequencial, ela está em tudo na nossa vida, até mesmo na nossa prosperidade. A nossa prosperidade, ela, para a gente ativar a nossa prosperidade, aquilo que a gente deseja, a gente precisa estar na mesma frequência daquilo que a gente deseja. Se agora falando em termos de alegria e tristeza. Se a pessoa está triste, quer estar alegre, ela tem que vibrar, tem que lembrar de alguma coisa, assistir um filme, colocar uma música, ligar para um amigo, ter atitudes que são remédios para ela voltar a se sentir melhor, sair do estado de tristeza. Não adianta a pessoa ficar ali cada vez mais se afundando na tristeza. Né? Qual é eu diria, a esperança de ela sair daquele estado? Então, ela precisa fazer alguma coisa para que saia, acionar essa frequência, sintonizar essa frequência que vai tirá-lo do estado de tristeza para e colocá-lo num estado mais alegre. Aí sim, um equilíbrio, né? Não necessariamente, mas assim, trazer para um estado de equilíbrio. Isso é o que a floralterapia propõe. Ajudar as pessoas nesse processo. É maravilhoso quando a gente observa as pessoas saindo desse estado naturalmente. Né? Claro que nós temos todo um processo de reconhecimento, né, do uso das essências florais nessas situações, mas é maravilhoso a gente observar e ver, né, uma pessoa. Aqui eu lembrei agora de um caso de um paciente que chegou assim, que ele não conseguia dormir, com pesadelos à noite, e era um rapaz até, um paciente jovem, falando, puxa, doutora, eu estou com pesadelos, não consigo dormir, eu não consigo trabalhar, e não sei por que eu estou tendo esses pesadelos, me disseram que a floralterapia era bom, e eu vim aqui. E aí nós fizemos, então, o trabalho, acolhemos, ouvimos, né, fizemos todo o processo de atendimento, e ele utilizou a essência floral, nós agendamos para 15 dias o retorno dele. Né? Porque ele falou, mas e se não funcionar? Mas será que vai funcionar? Eu falei, venha daqui 15 dias. Qualquer coisa, você me liga antes. Se não, faz o seu retorno 15 dias. Quando ele chegou 2 semanas depois no consultório, não entrou em contato antes, né? Quando ele chegou 2 semanas depois da primeira consulta no consultório, ele chegou e ele era muito ativo, assim, uma pessoa, né, bem ativa, se movimentava muito. Então ele chegou, sentou e falou, doutor, agora eu preciso de um floral para eu ser promovido. Aí eu falei, promovido. Não, mas é que eu acho que não estava assim, eu preciso ser promovido. Ele estava assim, preocupado em querer ser promovido. Eu falei, gente, mas esse não era o rapaz que estava com a insônia, com os pesadelos? E fui olhar na ficha, isso que é importante a gente anotar tudo, viu? Muito importante a gente ter a nossa ficha bem documentada, bem anotada. Quando eu fui olhar lá, o rapaz dos pesadelos. Eu falei, mas e como é que estão os pesadelos? Né, já melhoraram, enfim, pesadelos? Ah, não, já passou. Você veja, é como se aquilo fosse. Ele chegou com aquilo tão pesado, né, que em 2 semanas, tomando as essências florais, ele obteve um alívio e ele já estava com outra, né, já a ânsia de realmente crescer na vida, né, de ir para frente, de literalmente vencer na vida dele era tanta, ele estava, né, sempre inquieto e querendo ser. Então, ele passou essa questão
dos pesadelos, e para ele já era coisa do passado. Eu falei, então vamos observar que, né, as essências florais durante 2 semanas, então você tomou, ok, não teve mais pesadelos nenhum, não teve, agora vamos trabalhar o próximo passo. E aí nós fomos trabalhar, então, essa questão do aumento, né, da promoção do cargo dele. Então é bem interessante, as essências florais, elas trazem com muita naturalidade o estado de equilíbrio, né? E até que a pessoa se harmonize com isso, desde do sono, uma série de fatores. Ela traz de uma maneira, e uma expressão que o Dr. Bal utilizava sempre, que as essências florais são muito gentis. Por quê? Porque a gente, às vezes, nem percebe. Por isso que nós, enquanto terapeutas, quanto profissionais da saúde, a gente precisa realmente ter a ficha bem documentada e arquivada, porque é muito comum as pessoas chegarem no retorno e, às vezes, até esquecerem o motivo pelo qual elas foram te procurar, e já pensando sempre uma nova possibilidade, né? Uma nova possibilidade. Então, o nosso organismo, por ele emitir essas energias, nos permite utilizar as essências florais, que não apresentam bioquímica, não apresentam princípio ativo, na verdade, né? Não tem princípio ativo, mas ela tem a matriz energética da flor, na qual ela foi extraída. Então, quando uma pessoa toma um floral, aquela energia que foi extraída das flores, né, para um determinado problema, para uma determinada dificuldade emocional que ela está passando, interfere nessa energia, fazendo com que ela tenha um maior equilíbrio emocional. Por isso que eu sempre, quando falo de floralterapia, a palavra equilíbrio emocional está muito presente, né? Desde para ser utilizado por um profissional da saúde como uma pessoa comum.